E esse vídeo vai falar sobre isso e vai falar sobre outras questões que envolvem o nosso sistema eletrônico de votação, que apesar de ser um avanço tecnológico, trouxe muita desvantagem para a sociedade brasileira. A primeira delas é que isso tirou do brasileiro, né, aquele afã, aquele desejo de se envolver no processo, né, de eleição. Porque antes da urna eletrônica, você tinha aquela disputa de partidos políticos e todo mundo engajado, era o voto contado na mão, era o voto colocado na cédula. E aí, como era uma coisa sujeita à fraude, as pessoas ficavam ativas, né? E faziam questão de participar. Não só na hora de ver o voto sendo colocado na urna de lona, como também vigiar aquela urna de lona para que não saísse dali ou entrasse ali nenhum voto que não deveria ter entrado. E essa urna depois é levada para uma sala, um salão, onde as pessoas vão derramar essas urnas e pegar essas cédulas e contar. E aí é que acontece aquele afã, aquele envolvimento, né, dos partidos que estão concorrendo, dos cabos eleitorais, dos candidatos, todos colados ali naquela mesa de apuração, com fiscais olhando, olho por olho, vamos ver, cédula por cédula. E aquele envolvimento é que leva a sociedade a se sentir parte do processo. Quando criou a urna eletrônica, houve um afastamento. O discurso era assim: bem, agora você não precisa mais aparecer para conferir os votos. Você não precisa mais ficar lá na sessão eleitoral fiscalizando a urna, porque é eletrônica. Você não vai ver o voto entrando, nem o voto saindo. Você não precisa mais se preocupar com a somatória. Nós vamos somar os resultados para você. Então, fique em casa. Vai lá, vote e fique em casa. Não se envolva. Bem, isso deu ao Partido dos Trabalhadores uma ampla vantagem. Por quê? Porque antes você tinha todos os partidos que estavam disputando aquele pleito participando do processo de votação e do processo de apuração. Todos se envolviam. E agora não. Agora tem vários partidos participando do processo de votação, mas na hora de apurar os votos, na hora de colocar a mão nas cédulas, como se diz antigamente, ficaria só um partido fazendo isso. E aí os outros não têm acesso, não sabem como é que faz para fiscalizar, não sabem como acompanhar. E isso foi o que trouxe, né, esse desnível e que deu ao PT essa vantagem de ganhar 5 eleições para presidente da República, né, em meio a essas disputas, porque antes eles disputaram 3 e perderam as 3. Bem, eu vou começar dizendo que o que eu falei agora é muito verdade. Por quê? Porque o sistema de eletrônico de votação, você tem o eleitor que vota e você tem os candidatos, os partidos que estão disputando. Na hora da eleição, você não tem os partidos participando do processo da eleição, de fazer, de contar os votos. Só tem um grupo ideologicamente definido que está ligado ao Partido dos Trabalhadores. Eles monopolizaram esse setor. Eles monopolizaram a organização do princípio ao fim e afastou a sociedade desse processo. Então, hoje, para recuperar esse espaço, a sociedade luta, mas assim, ardentemente para ter acesso a essa organização. Eu vou mostrar aqui um compacto de uma audiência pública que aconteceu em São Paulo, porque o Estado de São Paulo, a Justiça Eleitoral de São Paulo, queria tirar esses servidores que estão trabalhando no processo de organização das eleições e eles não deixam. Eles não deixam entrar outras pessoas, só eles. Vou mostrar esse pedaço para vocês verem. Isso aconteceu o ano passado.
Até 30 de junho, a Justiça Eleitoral em São Paulo quer abrir mão desses profissionais experientes às vésperas de uma eleição geral e trocá-los por terceirizados. Será uma catástrofe. A intervenção era no Tribunal Superior Eleitoral e com a criação, ontem foi revelado aqui, o Leopoldo me chamava a atenção, de que a ideia era fazer uma intervenção no TSE e criar uma comissão nacional eleitoral na qual os servidores da Justiça Eleitoral não fariam a outra eleição. Muitos de nós aqui não poderíamos hoje estar ocupando esse espaço e talvez alguns de nós hoje estaríamos até em outro espaço, tolhido da nossa liberdade, inclusive, de ir e vir. Então, o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que tratar nesse momento é o fortalecimento nosso como categoria. Porque a Justiça Eleitoral não foi escolhida à toa. Ela é a menor das justiças federais e ela é que dá o resultado mais importante em termos de políticas, né, para os cidadãos. Então, a gente precisa conseguir colocar nas autoridades a consciência de que eles querem estar aqui porque nós estamos organizados e eles têm medo da gente. Se os servidores requisitados fossem substituídos por terceirizados, a gente colocaria todo esse banco de dados em risco. E hoje em São Paulo, são quase 40% dos trabalhadores são servidores requisitados, muitos deles com muito mais de 20, quase 30 anos de serviços prestados. Que se mantenha os requisitados, porque são servidores públicos, concursados, com expertise a essa altura do trabalho eleitoral. Eu falo pela FENAJUF, eu vim aqui para reiterar o nosso firme repúdio à substituição da mão de obra concursada pela terceirizada. Nós precisamos enfrentar o que significa essa proposta, precisamos enfrentar a reforma administrativa, precisamos fazer isso com organização, com discussão e com mobilização. E vamos à luta, companheiros e companheiras. Agora a eleição presidencial, pela polarização de forças, elas se tornaram as eleições mais emblemáticas e mais complicadas de se fazer. Por isso é uma questão estratégica, mais do que nunca, manter os experientes, os tarimbados, colegas requisitados. Eu não sei o que vai acontecer, mas tem uma coisa que eu sei, eu convido você a vir comigo. Eu vou lutar até o fim. Obrigado. Não há o que se querer vir com reforma administrativa para cima da justiça eleitoral. Então, acho que esse é um processo que vai exigir muita luta, muita mobilização. Inclusive, nós iremos fazer toda essa luta e toda essa mobilização. É uma categoria que, no seu último congresso, já deliberou por uma greve e iremos fazê-la. Não, não, não! A terceirização! Não, não, não! A terceirização! Nós temos uma crise diplomática com a nação mais poderosa do mundo, por conta da nossa eleição obscura, que fazemos há 30 anos. Nós temos uma crise nacional, uma crise política, uma crise de confiança, um grau de instabilidade e de fuga de capitais do país, por causa da eleição feita com voto indireto e escrutínio secreto. Há razão suficiente para que Marques e Mendonça tenham coragem de aplicar a Constituição e usar a exceção do artigo 59. Quando eu digo aplicar a Constituição, é aplicar a cláusula do voto direto, que determina que você, cidadão, deve dominar diretamente seu voto e o escrutínio, o ato de contar, seja compreensível para o povo, público, de acordo com o princípio constitucional da publicidade. Compartilhe essa ideia? Então, o Gimenez está certíssimo quando ele fala isso. Ou seja, os brasileiros foram excluídos do processo. Eles tomaram conta, esse grupo ideológico, que é a base ideológica do Partido dos Trabalhadores, monopolizaram o sistema de votação. É a urna, é a apuração, você só vai lá e vota e vai embora. Pronto. E aí, você não participa mais. Não tem mais aquele salão cheio de candidatos, delegados de partidos, fiscais de partidos, acompanhando o processo de contagem pública dos votos para saber quem ganhou. Você tirou a sociedade, isolou a sociedade disso. E agora nós estamos refém. Por quê? Porque eles não querem abrir mão desse espaço.
Eles querem continuar fazendo isso só eles, sem a participação dos outros partidos, das outras camadas da sociedade. E eles conseguiram, com a Carmen Lúcia, que realmente, que é a ministra do TSE, presidente do TSE na época, deu ganho de causa para essa turma aí. Não, só vocês é que vão fazer as eleições. Nada de outros brasileiros querer meter o bedelho aqui para dizer o que tem que fazer. Nós é que fazemos essa eleição. Nós somos os donos das urnas. Nós somos os donos dos cartórios eleitorais. Nós somos os donos da justiça eleitorais do Brasil inteiro. Nós é que dizemos o que vocês têm que fazer. Não é nós mais que falamos o que eles têm que fazer. Entenderam? Então, essa é a parte grave desse sistema eletrônico de votação que ficou monopolizado com um grupo só. E aí, nós temos a parte humana, porque você não tem a participação dos outros partidos fiscalizando, acompanhando isso, porque eles se isolaram da sociedade do processo. Vamos acompanhar o raciocínio? Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 1071 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Então eu falo de São João del Rei e você já sabe, né? Quem que me conhece sabe como é que nós trabalhamos aqui. Nós vivemos do Pix, jpnoticias@gmail.com, e através desse Pix que a gente mantém essa comissão aqui, porque a gente é pobre e a gente vai no giz. Agora vamos dissecar esse sistema de votação eletrônica para vocês entenderem por que esses servidores, que a gente entende que tem uma postura ideológica muito afinada com o PT, querem se manter controlando o nosso sistema de votação. Bem, agora recente, olha aqui, essa matéria é 6/4/2016, da Justiça Eleitoral, hein? Tribunal Regional Eleitoral, parece que é de Roraima, né? Justiça Eleitoral desmente boatos e afirma que eleitor sem biometria poderá votar nas eleições. Embora não seja obrigatório para votar em 2026, a Justiça Eleitoral recomenda o cadastro biométrico por tornar a identificação mais segura. Ou seja, é falso dizer que quem não tem biometria não pode votar. E vota como? Com a ajuda do mesário. Vamos agora ver um vídeo aqui que é muito interessante e podemos falar sobre isso agora. Bem, o que nós vamos mostrar aqui agora é o sorteio, né, de urnas que vão participar do teste de integridade. Essas urnas que participarão do teste de integridade, elas estão prontas para serem usadas na sessão eleitoral que elas estavam destinadas. O que acontece? Eles sorteiam essas urnas e elas são retiradas da sua função do jeito que elas estavam para ser usadas e são levadas para um teste de integridade, que vai ser numa sede regional de alguma justiça eleitoral. Bem, nós escolhemos o estado de Goiás porque está mais fácil para a gente achar. Você vai ver que o técnico vai sortear as urnas e vai dizer: essas urnas que estão prontas para ser usadas, nós vamos resgatá-las e vamos colocar outras no lugar dela. E essas urnas vão estar num local reservado. E nós vamos inserir votos nessas urnas com a biometria do mesário. Ou seja, eles vão colocar mais de 200 ou 300 votos nessa urna, uma única pessoa, uma urna pronta para ser usada, entendeu? E quer dizer que a integridade da urna está sendo preservada. Por quê? Porque o total dos votos daquela urna vai bater com o total de votos físicos que vai ser usado para fazer a comparação no teste de integridade. Mas, na verdade, o teste de integridade serviu para mostrar que a urna é totalmente vulnerável. Por quê? Porque uma pessoa só vai fazer o papel do mesário, vai usar da sua digital e vai entrar numa urna que tem digitais ali de outras pessoas e vai votar no lugar dessas outras pessoas. Porque era uma urna oficial que estava pronta para ser usada. Então, um mesário sozinho pode encher a urna de voto. Continue assistindo. Vamos ver aqui desde o começo, para vocês entenderem. Outro grupo de outras 5 urnas
também para um teste de integridade, que vai ser realizado no TRT, também lá no setor Bueno. Esse teste de integridade é semelhante ao teste que vai ser feito no IP. Vamos também colocar votação na urna, né, das cédulas que nós vamos preencher daqui a pouco. E, ao final, também verificar se a votação que foi lançada naquela urna foi o que ela apurou. Diferente do outro teste, com a biometria, esse não tem a biometria do eleitor, porque vai ser 5 sessões ali, que nós vamos sortear em um dos 3 municípios, e o ambiente, não vamos trazer o eleitor para colocar a biometria. Então, é como se o mesário estivesse liberando o eleitor para votar sem uso da biometria, nesse segundo momento. Então, essas 5 urnas vão estar lá. Bem, nesse teste de biometria que aconteceu nessas eleições, foram selecionadas 761 urnas, tá certo? E todas, quase todas, algumas foram feitas no local lá, outras não. Quase todas assim, entendeu? O eleitor não é levado para colocar a digital dele lá, não, para abrir a urna. Quer dizer, é o mesário que vai abrir a urna e o próprio mesário vai fazer como se fosse uma falsidade ideológica. Ele vai se passar pelo eleitor que tem uma digital ali e vai votar no lugar dele. Agora você imagina, são 500 mil urnas no Brasil inteiro. Todas as urnas que estavam prontas para ser usadas sortearam essas. E essas o mesário vai lá e entra. Significa que todas as urnas, essas 500 mil urnas, podem passar por esse processo. O mesário continua com essa autonomia de entrar na urna e enchê-la de voto. Entendeu? Vamos mostrar um ambiente do teste de integridade acontecendo. E aí você observa no primeiro plano, vai estar aqui, ó, a menina que vai estar operando a máquina. Ela vai ficar lá no digital do terminal do mesário, digita o título do eleitor e vai colocando a digital dela 4 vezes para poder liberar a urna. E aí depois ela vai para a urna e ela vai votar no lugar do outro eleitor daquele título que ela digitou. Observe. Vocês estão vendo? Olha. Vou repetir, viu, gente? Vamos ver de novo. Ó, olha lá, digitou o título, 4 vezes a digital, olha lá, 4 vezes a digital, ó, liberou a urna, agora ela vai para a urna e vai votar. No lugar de outro eleitor. Ela digitou o título de outro eleitor. Olha lá, ó, digital. E eleitor que tem biometria. Isso chama falsidade ideológica. Olha lá, ó, e vai entrar na urna agora, e vai votar. Ó. Tá certo? Então, o que acontece? O que acontece é que essas urnas são totalmente vulneráveis. Ou seja, se ninguém for votar no dia 4 de outubro, né, de 2026, não aparecer um eleitor para votar, ainda assim é possível aparecer 100 milhões de votos nessas urnas, com essa ação do mesário. Então, o que vocês viram aqui é a mais pura realidade do que é o nosso sistema eleitoral, tá certo? E isso não sou eu que estou falando, não. Os americanos já têm essa noção sobre isso, né? E aí nós temos essa preocupação, que é a mesma preocupação do Felipe Jimenez. Bem, dificilmente eles vão atender essa demanda do Jimenez, que seria o ideal, porque você colocaria a sociedade envolvida no processo, de organizar o sistema eleitoral. Né? Isso não pode ficar na mão de um partido, de uma ideologia, né? De uma militância política, porque a gente viu aí, né? Na época que era voto a voto, ali, papel por papel, você tinha os dois lados, de olho em cima, ó, porque mesário fazia mesmo. Quer dizer, ali na hora da apuração, o cara comia um voto, enfiava o papel, uma caneta aqui, na hora, rabiscava ali para anular o voto. Então, tinha todo mundo ali olhando. Tinha fraude. Por quê? Porque todo mundo quer ganhar. Mas você tinha a sociedade envolvida, você tinha
os atores do processo envolvidos, né? Os candidatos de oposição, os candidatos de situação, eles estavam envolvidos no processo de construir o processo eleitoral, não só na hora de votar, como na hora de apurar. Então, isso foi tirado do brasileiro, né? Essa ação ativa dele, ficar ali contando os votos para saber quem ganhou. E aí você tem essa turma, ficou um partido só contando os votos. E desse jeito que vocês viram, tá certo? Bem, agora tem isso aqui, ó. Nunes Marques põe Polícia Federal, ABIN e Forças Armadas na segurança da eleição, né? Por quê? Porque esse é o momento de tensão. Nós temos aí, né, a primeira potência do mundo, com a faca nos dentes, seca para pegar, né, essa turma, porque o Bolsonaro era para estar presidente e ele era amigo do Trump, né? Fizeram aqui a mesma coisa que fizeram com o Trump lá, que isso tudo é obra dos americanos, né? Agora, nós aqui conseguimos fazer uma auditoria da urna, né, desse sistema e mostrar, mas peraí, só a gente que vai fazer essa auditoria? Só a gente é que vai revelar isso? Só a Comissão Cidadã de Inquérito? Ninguém vai apurar esses 4.068.000 votos que aconteceram após a rolagem eleitoral nas eleições de 2022? É muito voto, gente. Não houve nenhuma sindicância para apurar isso. Não houve nenhuma... a Polícia Federal, a ABIN, o Ministério Público, os partidos políticos, ninguém foram atrás desses 4 milhões de votos que aconteceram após as 17 horas em 2018 e 2022. Não é muito estranho, não é? Até porque quando o PL pediu uma auditoria, ó, nós achamos isso aqui, vamos aprofundar, o Alexandre de Moraes falou, não vamos, vou tacar uma multa no C e não se fala mais nisso. Bem, aí não tem jeito. Mesmo que você tenha uma auditoria, mas você não pode revelar a auditoria, então fica muito difícil. E aí os americanos têm razão, né, de querer taxar a gente para ver se a gente coloca as coisas no lugar certo aqui no Brasil, né? O que nós estamos sofrendo essa pressão internacional? Por causa disso. Por quê? Porque o brasileiro está proibido de participar do processo eleitoral. Por quê? Porque essa turma aí tomou conta do sistema e só eles é que fazem. E eles têm essa facilidade de burlar. Entendeu? Então, quero ver seu comentário, quero ver sua opinião, porque aqui a gente não está contra ninguém. A gente está questionando o próprio sistema. Você viu que aqui não é pessoal, né? Não é... Nós estamos no meio de uma campanha política, a gente não está lutando nem para A, nem para B. Nós estamos aqui defendendo o nosso sistema, a nossa capacidade de fazer eleições justas, limpas e com credibilidade para garantir estabilidade social e política para o Brasil e para a região, né, da América como um todo, que é o que cobra da gente a maior potência do mundo. Tá bom? Reforçando, nossa chave Pix está aí, jpnoticia@gmail.com. Se isso valeu para você, qualquer valor que você mandar aqui vai ajudar a gente a manter essa chama acesa de lutar pela nossa soberania, pela soberania do povo brasileiro, de ter autonomia para fazer o seu próprio escrutínio e a sua própria, né, o seu próprio sufrágio universal. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço.